Que eu vou chamar o Francisco José, que acompanha o trânsito numa das avenidas mais complicadas, especialmente nesse horário de pico aqui em Teresina, que é a Avenida Presidente Kennedy, na zona leste de Teresina. Francisco, boa noite. Nádia, boa noite para você, boa noite a todos os telespectadores do Jornal Cidade Verde. Dom Severino com Presidente Kennedy. Esse é exatamente o ponto em que nós estamos agora, nesse momento, mostrando a realidade do condutor que passa por essa região. É uma complicação geral aqui para quem, por exemplo, vem da região do centro de Teresina via Avenida Dom Severino e tenta se deslocar para bairros como Santa Isabel, Morada do Sol e outros bairros da zona leste da capital piauiense. Daqui a pouco, Nádia, a gente mostra, inclusive, nós ouvimos condutores, ouvimos motoristas, flagramos também as ambulâncias que tentam passar por aqui e também enfrentam muita dificuldade. Nádia. Tá certo, então já a gente volta, porque a gente percebe aí que nos sentidos da Kennedy, né, Francisco, principalmente no sentido aí centro-bairro, já tem muita movimentação de fato. Esse é um horário extremamente complicado e a gente traz então esse ponto de vista dos motoristas que são obrigados a passar por esse ponto da Avenida Kennedy. Agora nós vamos voltar com o Francisco José para saber do trânsito na zona leste de Teresina. A gente falava ali do cruzamento mais complicado da Kennedy, que é justamente com a Dom Severino, né, Francisco José? Eu estou aqui com o Francisco, muito bem, obrigada. E o Francisco conversou até com alguns motoristas para entender como é que eles passam diariamente por aí. Se eu não me engano, Francisco, a gente fez um levantamento que do Balão do São Cristóvão até mais ou menos ali a altura do Zoobotânico são mais de 15 semáforos, o que deixa o trânsito também mais lento aí na Kennedy, né? Sem dúvidas, e a reclamação é geral de quem passa por aqui. Nós conversamos com alguns condutores que relatam muita demora nos dois sentidos, tanto aqui na Dom Severino quanto na Avenida Presidente Kennedy. Esse é um semáforo onde os horários de pico a gente já sabe que o condutor que passa por aqui vai enfrentar dificuldades exatamente por conta da grande quantidade de veículos que utilizam essas vias. São artérias importantes que fazem conexões com o centro da cidade, com a zona leste, até aqui essa região. Também é um outro ponto importante para quem deixa a capital e vai em direção ao município de União. Até determinado trecho a gente tem a zona urbana com a Avenida Presidente Kennedy, mas a sequência dessa avenida é exatamente já a PI 112, que é uma rodovia estadual. A saída, inclusive, foi duplicada nos últimos meses, mas aqui neste ponto é bem complicado. Além disso, existem alguns pontos que atraem muitos condutores, como, por exemplo, supermercados, escolas. Aqui próximo também foi instalada a nova maternidade Dona Evangelina Rosa. Então, é uma série de fatores, na verdade, Nádia, que deixam essa situação complicada em relação ao trânsito. E a gente ouviu alguns condutores, vamos agora acompanhar a reação desses motoristas que tentam passar por aqui nos horários de pico. Complicado o trânsito aqui nesse horário? Sempre agoniado, apertado. Meia horinha de confusão, depois normaliza, mas sempre assim, viu? É péssimo, tá horrível. A gente passa mais de 15 minutos para chegar no semáforo bem do outro quarteirão, muito ruim. Aqui é conturbado esse horário, aqui é o horário de picos, é foda de andar. É muito movimentado, aqui a gente pode não andar, tem muita imprudência dos carros. Aí a gente tem que andar por nós e pelos outros, viu? Olha, e aqui tem aquela situação de sinal, quando apresenta ali o amarelo, alguns motoristas mais apressados, ao invés de pararem para aguardar já o sinal vermelho no seu devido lugar, fazem exatamente o contrário. Isso a gente flagrou algumas situações como essas. Agora há pouco, os motoristas mais apressados aceleram exatamente para garantir a passagem aqui pelo semáforo. E além disso, eu citava a questão da proximidade com a maternidade Dona Evangelina Rosa. Nós também, durante aproximadamente 40 minutos em que ficamos aqui pegando algumas imagens, verificando de perto a situação, identificamos, por exemplo, que até mesmo ambulâncias do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, pelo menos duas, a gente conseguiu flagrar, tiveram bastante dificuldade em passar por esse cruzamento, porque, na verdade, não há espaço, não tem como
recuar para que essas ambulâncias consigam passar por aqui. É realmente bastante complicado, são bairros grandes de Teresina, por exemplo, muitas pessoas que vêm aqui pela Dom Severino estão vindo exatamente do centro da cidade ou de outras regiões, de seus trabalhos, de escolas, pegando seus filhos e tentam se deslocar para bairros como Santa Isabel, a Pissarreira. Aqui também tem faculdades próximas que ficam nessas imediações e outros bairros populosos de Teresina, que os motoristas tentam chegar em casa, mas enfrentam essa dificuldade e às vezes têm que esperar até 15 minutos para cruzar nesse semáforo aqui. Nádia Rodrigues. Francisco, como é que passa, né? Aí é o horário chamado horário da paciência aí na Kennedy, viu? Porque é preciso realmente ter muita paciência. Aí qual é a alternativa? Vias alternativas, vias paralelas à Kennedy que possam fazer com que esse trânsito flua melhor, né? Enquanto isso, quem passa por aí tem que viver assim, nesse estado de paciência.